Agora vamos de mais um caos caipira. Isso não é bem um caos, isso é uma história baseada na vida real, né? Que o Pedro vai falar um pouco do tio Arlindo. Arlindo Custódio da Silva, né? Tio Arlindo é meu padrasto, pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, né? Que Deus o tenha, né? Que deixou um grande legado, né? Uma boa educação que ele deu para nós. Então nós vamos falar um pouquinho dele agora, né? E essa história é uma história que aconteceu com ele. E o Pedro era menino ainda quando o tio Arlindo contou essa história para o Pedro. E agora ele vai narrar, vai contar essa história, uma história verídica, baseada na vida real, que foi tudo acontecido, que o Pedro vai falar nesse momento agora para nós aqui. E para você aí que está ouvindo aí, principalmente os familiares, né, Pedro? Os irmãos, que vai ouvir um pouco do tio Arlindo. Quem não sabe vai ficar sabendo. Pode falar, Pedro. Essa história, meu pai contava que ela aconteceu num casamento, que antigamente os casamentos eram na fazenda. E eles foram todos convidados, toda a região foi convidada para esse casamento. E tinha um tio dele que tinha problema com a polícia local, né? Aí eles combinaram para ir nesse casamento para fazer a prisão desse tio dele. Quando estava acontecendo este casamento, essa pessoa, esse tio dele, estava escondido na despensa da cozinha da fazenda, porque não podia estar no meio do povo, porque ele estava procurado. Foi quando eles fizeram um combinado na cidade para ir até esse casamento para efetuar essa prisão. Então, naquela época, os casamentos, o escrivão, a polícia, ia no local, na fazenda. E o transporte da época era a cavalo, todo mundo ia a cavalo para as festividades. E no momento da festa, quando eles estavam servindo ali a primeira mesa, que é os padrinhos, né, os mais chegados da festa, geralmente come primeiro, tira aquela mesa, depois serve a mesa com os outros convidados. Então eles combinaram a estratégia que botaram o escrivão na cabeça da mesa, o delegado ficou pro lado de fora, todo na tocaia, e os dois filhos do delegado também que estavam armados, vieram para ajudar na proteção ao pai para efetuar essa prisão. Foi quando, terminando a primeira mesa, ficou um senhor sozinho na mesa, os outros já tinham todos saído. Aí o delegado deu o sinal para o escrivão que eles iam começar uma confusão com outro irmão da pessoa que estava escondido para poder tirar ele do esconderijo para poder fazer a prisão. Foi quando esse senhor estava limpando a sua boca com o seu lenço. Ele inclinou para frente, fazendo o gesto para limpar a boca. Quando ele inclinou para trás, o delegado provocando a encrenca, o tio do meu pai saiu da cozinha, da despensa onde estava escondido, para vir em socorro do irmão que estava sendo agredido pelo delegado. Aí o escrivão atirou e aquele senhor levou o tiro, pegou dentro do seu vidro, ele caiu morto embaixo da mesa. Meu pai estava do outro lado da mesa, diz que esse senhor caiu praticamente nos pés dele. Aí começou esse grande tiroteio. Quando o tio do meu pai chegou lá onde estava o delegado e o irmão, eles estavam se atracados, agarrados um no outro. O delegado já tinha dado um tiro na coxa dele. Aí foi quando ele chegou e segurou no cabelo do delegado, que era cabeludo, deu um tiro na cabeça do delegado. O delegado caiu morto no chão. Aí foi tiro para todo lado, ninguém sabia mais quem atirava, e o povo correndo.
portão era estreito, o povo caiu, foi pisoteado. Teve gente que quebrou perna, braço, costela. A gente tomou tiro em cima do joelho, saiu se arrastando para chegar até o cavalo. E os 2 filhos do delegado correu, fugiu para pular por cima da cerca, que era uma cerca alta de madeira. Aí esse tio do meu pai, que tinha acabado as balas, foi na cintura do delegado, achou uma bereta, puxou essa bereta e eles já estavam em cima da cerca, atirou, mas não acertou mais nenhum. Eles pularam e fugiram, pegaram seus cavalos e fugiram. E o pessoal que estava com o garfo e o prato na mão para pegar a sua refeição, fugiram com os talheres na mão, lembraram 2, 3 quilômetros que jogaram no meio da estrada, foi encontrado no outro dia. Os talheres jogados porque estava tão apavorado que não percebia que estava correndo com os talheres na mão. A moral dessa história: a dona Inês e o seu Paulo estavam casando naquele dia, acabaram com a festa deles. Meu bisavô tomou um tiro nas costas, não sabe quem atirou. Aí ele morreu 8 dias depois desse ferimento à bala. E chegando à conclusão que não tinha médico naquela região, que era muito longe, tudo muito difícil, ele morreu em casa, cuidado pela família. E o delegado ele ficou lá até outro dia, deu uma chuva à noite, o corpo dele ficou a metade soterrado, porque não tinha recurso para me pegar, até que a outra polícia no outro dia chegou para resgatar o corpo. Moral da história: uma festa que foi para durar 2 dias, não durou nenhum. Teve essa tragédia toda. Meu pai foi testemunho ocular. Ele me contou essa história, eu tinha uns 16, 17 anos, até hoje eu nunca me esqueci. E conheci o senhor e a senhora que estavam casando naquele dia, já depois de adulto. Conversei com eles na casa deles. E eles confirmou que essa história era real e verídica e verdadeira, que eles eram os noivos daquele dia. E meu pai tinha passado a informação correta. Essa foi uma história que aconteceu, real, que meu pai presenciou, foi testemunho ocular. E eu fiquei sabendo através dele e nunca mais esqueci. Essa é a história que meu pai passou para mim, história verídica, real e que aconteceu realmente. Então, essa história, como nós se disse no começo do caos, é uma história, né, baseada na vida real, falando um pouco da vida do tio Arlindo, né? Espero que você que assistiu esse caos do começo ao fim tenha gostado da interpretação do meu irmão Pedro, né? Espero que você que assistiu gostou. Se você gostou, se inscreva aí no canal, né? Dá um joinha aí, se compartilha com seus amigos, com seus familiares no Facebook, no Zap. Vamos espalhar a cultura do caos, as histórias caipiras de antigamente. Porque antigamente não tinha os recursos que nem tem hoje. Não tinha celular, não tinha internet. Então as histórias, os caos, era o que acontecia nas comunidades, nas regiões, era contado através de caos. Era uma forma também de os pais até educar seus filhos, né, no final de tarde, contando caos.